Irmãos, vamos abrir a Bíblia de novo na leitura do devocional, da leitura devocional que fizemos na carta de Paulo aos Efésios. Eu quero reler com os irmãos o texto, pois é nele que eu vou ministrar, e pedir que você fique com a sua Bíblia aberta neste texto, porque nós vamos nos deter exclusivamente a este texto, extraindo dele algumas verdades de Deus para a nossa vida. É claro que sem fugir do tema desta campanha, que é vivendo a plenitude de Deus. Efésios capítulo de número 3, versículo de número 14. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3, versículo de número 14. Os irmãos podem acompanhar sentados mesmos. Nós vamos ler o texto novamente e para podermos ministrar. O texto vai dizer: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Amém e amém. Me preste sua mente nesta noite, caminhemos nesse texto para você não se perder naquilo que Deus quer falar ao seu coração, até porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a proporção que vamos ouvindo a palavra, esta palavra vai produzindo em nós a fé necessária e suficiente para podermos alcançar o trono da graça, o trono de Deus, e consequentemente sermos correspondidos com sua bênção e com sua graça. Quando Paulo escreveu esta carta aos irmãos da cidade de Éfeso, ele estava preso num cárcere romano, e ele estava preso por causa do seu amor a Cristo e por causa da palavra de Deus que ele pregava. Já era o ano 62 depois de Cristo, quando Paulo escreve esta carta, porque ele está preso, e estando ele o grande apóstolo do cristianismo preso, ele teme que a sua prisão, ou esta prisão, venha enfraquecer a fé dos irmãos e fazer com que muitos, vendo a condição em que ele se encontrava, desistissem e abandonassem a fé. E Paulo, como era um plantador de igrejas, um fundador de igreja, Paulo sempre se preocupava não só em fundar igreja, mas se preocupava em que os cristãos pudessem crescer, amadurecer na fé, de tal forma que estes cristãos viessem a atingir a medida da estatura completa de Cristo Jesus. Ele vai dizer isso no próprio capítulo 4 desta mesma carta, quando ele vai citar os ministérios que Jesus dá à igreja. Ele vai dizer que Deus dá à igreja estes ministérios, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que todos cheguemos à unidade da fé e à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, o desejo do coração de Paulo era que nós passássemos da fase de meninos espirituais, de crianças espirituais, e atingíssemos a idade adulta, aonde não era qualquer coisa que ia nos tirar da presença do Senhor, qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer provação ou dificuldade. Então Paulo comumente se prostrava diante de Deus e intercedia diante de Deus pelos cristãos.
E aqui no texto que nós lemos, que é o texto que nós usamos como base para ministrarmos nesta noite, ele vai começar dizendo assim: por vossa causa me ponho de joelhos. E ele se põe de joelhos diante de Deus para quê? Ele vai dizer: para interceder por vós. E quando Paulo vai interceder por nós, pela igreja, pelos cristãos, o apóstolo Paulo vai pedir pelo menos 4 coisas a Deus. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. As 4 petições que Paulo fez a Deus por nós. Ele vai fazer pelo menos 4 petições a Deus. Ele quer que cada cristão desfrute das riquezas de Deus. Desfrute da sabedoria, da graça, da bondade, das riquezas, dos mistérios do Deus Todo-Poderoso. E ele vai orar para que isto aconteça. E quando ele ora, ele expressa pelo menos 4 coisas nesta intercessão que ele faz, que todos nós precisamos buscar e todos nós precisamos viver. A primeira é que Deus vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. A palavra corroborado, ela tem uma palavra sinônima que é confirmados. Ele está dizendo: quero que Deus vos confirme com poder no seu homem interior. A palavra poder aqui é força. Força. Quando Paulo está dizendo que ele deseja que Deus nos conceda que sejamos corroborados de poder pelo seu Espírito no nosso homem interior, Paulo está dizendo que deseja que todos nós tenhamos força no nosso homem interior. Não é a força adquirida pela força física, pelo poder físico. Não é a força adquirida nas escolas de malhação do corpo, que aumenta os bíceps, mas é força interior, que nos ajuda a vencer todos os obstáculos e todas as tempestades da vida. E é claro que este poder no homem interior, ele não pode ser produzido por qualquer coisa desta terra. Este poder no nosso homem interior só pode ser produzido pelo poder do Espírito Santo de Deus habitando em nós. Observe o que vou dizer a você nesta noite. A presença do Espírito Santo na vida do cristão, ele dá testemunho da sua salvação. Vou repetir. A presença do Espírito Santo na vida do cristão, ele dá testemunho da salvação. Mas o poder do Espírito Santo na vida do cristão, ele capacita o cristão para ter uma vida vitoriosa na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos ter a presença do Espírito de Deus em nós, mas precisamos também ter o poder do Espírito Santo de Deus no nosso homem interior. Olha aqui para mim, é inevitável, mais cedo ou mais tarde, com o passar dos tempos e com o passar dos anos, se Deus não nos chamar em tenra idade, todos nós atingiremos a fase da velhice. E quando o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma comparação da força interior com o envelhecimento do nosso corpo, ele vai dizer assim: por mais que o nosso homem exterior se corrompa, mas o interior se renova dia após dia. Bendito seja o nome do Senhor. Isso significa que ter força interior produzido pelo Espírito de Deus independe da idade, mas depende da comunhão que nós temos com Deus através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Olha aqui para mim, o cristão a cada dia da sua vida deve, pela influência e poder do Espírito Santo de Deus, ficar cada dia mais espiritualmente forte e não fraco. Deixa eu dizer para você, nós não podemos hoje estar pior do que fomos ontem. Nós precisamos hoje
está melhor do que fomos ontem. Esta semana que está acabando, nós precisamos terminá-la melhor da semana que passou. Este mês de fevereiro que está terminando, nós precisamos terminar e começar março melhor do que nós estamos vivendo o mês de fevereiro. Por quê, pastor? Porque a presença do Espírito Santo de Deus nos torna mais forte e não mais fraco, nos torna mais forte e não mais fraco, nos torna mais forte e não mais fraco. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Mas isso só é possível quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus exerça controle absoluto sobre a nossa vida. Para isso, nós devemos alimentar o nosso ser interior com a palavra de Deus. Precisamos alimentar o nosso ser interior com a oração. Precisamos alimentar o nosso ser interior com a nossa adoração. E precisamos nos manter exercitados nos sentidos por meio dos quais a obediência, a santidade, a fidelidade, a adoração, o louvor ao Deus Todo-Poderoso. Tudo aquilo que nós não exercitamos pode chegar à condição de atrofia. Nós precisamos, assim como da mesma forma, como nós precisamos exercitar o nosso corpo, assim nós precisamos também exercitar os exercícios espirituais, para que nós estejamos fortalecidos diante do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu dizer uma coisa nesta noite: existe um poder aqui, existe um poder na nossa vida, existe um poder estabelecido, ordenado por Deus, que nos renova por dentro. Eu quero dizer para você que nesta noite pode ter chegado alguém aqui pensando em parar, pensando em desistir, desanimado, fraco, por causa das lutas, das tempestades, das problemáticas da vida. Mas se você deixar, a força do Espírito Santo de Deus vai renovar as tuas forças nesta noite e vai te ajudar a conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida nesta terra. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Então a primeira coisa é poder no nosso homem interior. Não adianta eu ter força física se eu sou fraco interiormente. A segunda coisa que Paulo pede na sua oração a Deus é profundidade. Diga comigo, profundidade. Para que, pastor, profundidade? Profundidade a fim de transmitir, a fim de transmitir o conceito de profundidade espiritual. Nesse versículo, nesse texto, Paulo vai usar pelo menos 3 verbos aqui. O primeiro deles é habitar, o segundo deles é arraigar, e o terceiro dele é alicerçar. O verbo habitar, irmãos, na Bíblia significa fazer morada e sentir-se em casa. Existe um ditado popular que antigamente as pessoas colocavam na traseira do carro, que dizia assim: é fácil ter Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Jesus. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que diz: eu tenho Jesus no coração, eu tenho Deus no coração, eu sou bom. Mas na verdade a sua vida, o seu testemunho, o seu comportamento, o seu estilo de vida nega que Deus verdadeiramente habita no seu coração. Quando Paulo está falando de profundidade de Deus aqui, ele usa 3 verbos para expressar esta profundidade. E o primeiro é habitar, e habitar é fazer morada. Habitar é sentir-se em casa. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que o desejo do seu coração é que Cristo não somente habite, mas que também ele sinta-se em casa no coração de cada cristão, indicando que esse cristão tem íntima comunhão com ele, indicando que esse cristão não tem apenas com Jesus um relacionamento superficial, um relacionamento de oi, bom dia, de boa tarde, Deus é comigo. Não, ele está dizendo que nós precisamos ter um relacionamento com Cristo de tal forma que seja um relacionamento de intimidade
intimidade profunda com o Deus Todo-Poderoso. E aí você pode pensar, mas pastor, isso é possível? É possível ter um relacionamento de intimidade profunda com o Deus Todo-Poderoso? Sim, a Bíblia Sagrada está recheada, do Gênesis ao Apocalipse, de momentos de intimidade que Deus tem com homens que decidiram, homens e mulheres que decidiram viver uma vida de relacionamento com Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é inquestionável. Ele fez os céus e a terra, é inquestionável. Ele colocou todas as leis que regem o universo, a natureza, o mundo de cima, o mundo de baixo, é inquestionável. Ele está sentado no alto e sublime trono, isso é inquestionável. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés, isso é inquestionável. Mas ele diz: eu, o Senhor, habito no alto e sublime trono, mas eu também habito com o abatido e o contrito de coração. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Deus, o Todo-Poderoso, decidiu, na sua soberana vontade, habitar com o homem que quiser ter intimidade com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Uma coisa não é eu ter Jesus só no coração, outra coisa é Jesus ter prazer de se sentir em casa na minha vida. Glória a Deus. Habitar é fazer morada e se sentir em casa. Ele usa uma segunda palavra, arraigar, que arraigar é firmado pela raiz. Então, para encontrarmos a profundidade de Deus, precisamos estar Ele habitar em nós, e nós precisamos estar firmados pela raiz. Uma árvore, ela deve ter raízes profundas a fim de se manter firme e obter o nutriente do solo. E um verdadeiro cristão precisa estar profundamente arraigado, fundado no amor de Deus. Quando o salmista vai escrever o Salmo de número 92, versículo de número 12, ele vai dizer assim: os que estão plantados na casa do Senhor serão viçosos e florescentes. Na velhice eles ainda darão frutos, porque eles serão como a palmeira e serão como o cedro no Líbano. Quando o salmista vai citar esta comparação, fazer esta metáfora, ele vai comparar o servo e a serva de Deus com pelo menos dois tipos de árvores que eram comuns e são comuns no Oriente Médio: a palmeira e o cedro. A palmeira, por quê? Porque a palmeira fala de capacidade de florescer e frutificar no meio da adversidade. Existem inúmeros tipos de palmeiras, mas esse tipo de palmeira aqui é a que nasce no deserto, no Oriente Médio. A palmeira que nasce no deserto. O viajante que costumava viajar nos desertos do Oriente, a coisa que mais o alegrava era quando ele encontrava um oásis, que geralmente era constituído de água e palmeiras, para ele beber, água para beber e palmeira para produzir sombras. Mas não só sombra, mas também fruto, porque existia um tipo de palmeira no Oriente em que os viajantes se alimentavam do seu fruto, que era a tâmara, de onde vem o nome da filha de Davi, Tamar. Então, quando o salmista está dizendo que os que estão plantados na casa do Senhor são como a palmeira, ele está falando que, quando ele fala de palmeira, fala da capacidade de florescer e frutificar no meio da adversidade. Por mesmo que esteja no deserto, a palmeira cresce e a palmeira floresce. Bendito seja o nome soberano do Senhor. E o cedro, pastor, cedro fala de paciência e firmeza, porque nos seus primeiros 3 anos e meio, o cedro cresce 1,5 metro para baixo e apenas 5 centímetros para cima. Eu já falei aqui que
quando planta-se um cedro, geralmente nos primeiros anos, ninguém vê nascer o broto. Por quê? Porque as raízes estão sendo lançadas para baixo. Ele está lançando raízes para baixo nos seus 3 primeiros anos até o 7º ano. E as raízes vão descendo, procurando uma veia de água que possa alimentar aquela árvore. E a história diz que quando aquelas raízes encontram com a pedra, encontra com a rocha, ela não para, ela dá a volta, abraça a rocha e continua descendo até encontrar o veio de água para se sustentar. O salmista está dizendo que o servo de Deus, ele está plantado como o cedro, ele está nascendo. Talvez alguém olha e está dizendo assim: você está crescendo pouco, você não está prosperando, você não está sendo bem sucedido na vida. É porque ele não está vendo que você está crescendo para baixo primeiro. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Abraçado na rocha que é Jesus Cristo. E quando vier a tempestade, nada vai te arrancar. Por quê? Porque você está enraizado. Cedro fala de paciência e firmeza. Porque às vezes, nesse tempo pós-moderno que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um tempo do fast food, o tempo do forno micro-ondas, da inteligência artificial. Hoje eu amanheci, meu telefone tocou. Era essas empresas aí que ligam pra gente. Aí era uma voz de uma mulher da inteligência artificial daquela empresa. E ela falando, ele disse: que voz bonita dessa mulher. Como é bom acordar ouvindo uma voz bonita assim. E nós achamos que porque as coisas avançaram na tecnologia, nós achamos que a vida também é assim. Achamos que as tratativas de Deus para conosco também tem que ser assim, tem que ser logo, tem que ser depressa, tem que ser no estar lá de Deus. Mas com Deus as coisas não funcionam assim. Com Deus as coisas não funcionam no meu tempo e no seu tempo. Com Deus as coisas funcionam no tempo de Deus. Mas porque funciona no tempo de Deus, isso não significa que Deus não está com você. Não significa que Deus não está te vendo. Não significa que Deus não está te contemplando. Se você está plantado na casa do Senhor, é porque Deus primeiro está produzindo situações para você ficar firme. Deus primeiro está criando situações para você firmar. Por quê, pastor? Porque quando vier a tempestade, nada vai te arrancar do lugar onde Deus te colocou. Bendito seja o nome soberano do Senhor. A terceira palavra que Paulo vai usar em relação à profundidade é alicerçar. Porque fala-nos de fundação, de estrutura, de capacidade de suportar o peso. Diga assim comigo: a tempestade, melhor isso, diga: a tempestade revela a força das raízes. Eu já falei aqui para os irmãos que uma coisa é plantar alface. Você pega assim e arranca. Outra coisa é plantar cedro. Outra coisa é plantar palmeira, é ser palmeira, metaforicamente falando. Por quê, pastor? Porque sendo cedro e sendo palmeira, nada pode arrancar você do propósito. O irmão que me antecedeu aqui, o Luano, dirigiu o culto. Ele falou: eu estava sentado orando e muitos pensamentos negativos vieram tentando me tirar da posição, mas eu repreendi e fiquei firme. Fique tranquilo, a vida vai mesmo sempre tentar nos arrancar do lugar onde Deus nos colocou. As situações vão sempre tentar nos arrancar do lugar onde Deus nos colocou. As pessoas às vezes vão tentar nos arrancar do lugar onde Deus nos colocou. Mas se você tiver alicerçado, nenhuma tempestade do mundo vai te tirar da onde Deus te colocou e do propósito que Deus tem na sua vida. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Meu irmão, deixa eu te dizer: todo aquele que edificar sua vida em alicerces rasos certamente cairá, mas aquele que edificar a sua casa sobre a rocha, nem vento, nem rio, nem tempestade o arrancará do lugar que Deus. Oh glória!
Paulo vai orar pedindo que Deus dê aos cristãos poder, profundidade. Terceiro, compreensão. Compreender, versículos 18 e 19, diz: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja, olha que coisa tremenda, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Primeira vez que eu vi esse versículo, me perdoe, eu fiquei extasiado, maravilhado com a grandeza do Todo-Poderoso, com a grandeza dos seus mistérios, das suas maravilhas. Paulo estava dizendo que gostaria que todo crente, irmão, todo crente compreendesse a largura, o comprimento, a altura e a profundidade das grandezas de Deus. Que coisa tremenda, que há muito cristão que só conhece a largura e o comprimento. Não conhece a altura e não conhece a profundidade. Eu já contei aqui para vocês uma centena de vezes, mas vou contar de novo. A intimidade é isso. O irmão foi embora do Nordeste para São Paulo. Chegou o tempo do frio, o nordestino não aguenta frio, né? A esposa disse: vou embora. Não, quem já está aclimatado, eu sou nordestino, estou aclimatado, né? Mas primeiros anos aqui eu sofri demais. Todo ano a irmã Deus, não sei se é a irmã Deus, a irmã Magnólia tinha que fazer uma garrafada para mim ficar curado da garganta. E a esposa não estava gostando do frio, pediu para o marido: vamos voltar para casa, vamos voltar para casa. Ele disse: eu só vou se Jesus mostrar que eu tenho que voltar. E um dia ele está orando: Senhor, é da tua vontade, Senhor, que eu volte. Aí a mulher entrou debaixo da cama e falou: eis que falo contigo, meu servo. Eis que é da minha vontade que você volte. Mas o crente que conhece a voz de Deus, conhece a voz de Deus, né? E ele continua orando: Senhor, eu te dou graças porque eu conheço a voz do meu Senhor e conheço a voz da minha Senhora. O crente que tem intimidade com Deus sabe discernir a voz de Deus. O grande problema da nossa geração é esta dificuldade de compreender. E dificuldade de compreender por quê, pastor? Porque não consegue ter uma vida de altura e de profundidade com Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós estamos muito preocupados, irmão, com a nossa largura e com o nosso comprimento. Investimos na nossa vida, investimos nos nossos sonhos, investimos nos nossos projetos. De domingo a domingo estamos ocupados demais com as coisas da nossa vida e estamos nos esquecendo das coisas de Deus. Mas eu digo uma coisa para você nesta noite, já disse e repito: cuida da tua profundidade com Deus, que Deus vai cuidar do teu comprimento. Cuida da tua altura com Deus, que Deus vai cuidar da tua largura. Se você tiver relacionamento com Deus, fica tranquilo, a tua causa é a causa de Deus, o teu projeto é o projeto de Deus, o teu sonho é o sonho de Deus, porque Deus disse: eis que eu estou convosco e eu sou contigo. Paulo queria que os irmãos compreendessem, porque quem não compreende, irmão, e aqui vai a questão do culto racional, quem não compreende fica na ignorância, porque compreender é discernir, Paulo não está dizendo aqui, ele está dizendo aqui: eu não quero que vocês sirvam a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, sem saber o que vocês estão fazendo. Discernam como servir. Compreenda. E o que é compreender? O termo compreensão vem de uma palavra em latim que significa prender, segurar, dar a ideia de tomar algo para si. Compreender não significa apenas entender no plano mental, mas assimilar o conteúdo e colocar em prática. Esse é o problema de muita gente. Porque a pessoa ouve,
Mas quando volta para casa, vai fazer tudo errado de novo. A pessoa ouve, mas quando volta para o dia a dia da vida, continua cometendo os mesmos erros. E compreender aqui é muito mais do que entender no plano mental, mas é assimilar o conteúdo e colocar em prática. Lembra da parábola do semeador? Mateus 13:18. O semeador saiu a semear a sua semente. Uma parte caiu na beira do caminho, outra caiu entre as pedras, outra caiu entre os espinhos, e a outra caiu numa boa terra. Os discípulos não entenderam. Foram para casa. Quando chegaram em casa, perguntou: Senhor, explica-nos o sentido da parábola. Aí Jesus disse: vocês não compreenderam ainda. Aí ele vai dizer: a semente é a palavra do rei. A semente que caiu na beira do caminho é aquela que caiu em um coração endurecido. Ele ouviu, sentiu alegria, as aves do céu vieram e comeram, ou seja, o Satanás veio e arrancou do seu coração a palavra. A semente que caiu entre as pedras é aquele que recebe a palavra com alegria, mas como não tem profundidade, logo nasce, mas logo vem o sol e morre porque não tem raiz. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que recebe a palavra com alegria, cresce, se torna até uma árvore, mas por causa das preocupações, das riquezas, das perseguições por amor ao evangelho, desiste. Mas a semente que caiu numa boa terra é aquele que ouve e compreende. Aí Jesus completa dizendo assim: este dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Eu achei maravilhoso isso, irmão. A palavra de Deus é extraordinária, né? Você vai ver que tem 3 números pares aqui. Esses dias eu fui fazer um tempo desse, eu fui fazer uma pesquisa para contar quantos caroços de milho tem numa espiga. Não tem número ímpar. É número par. Jesus está dizendo: aquele que ouve e compreende dá fruto a 30, a 60 e a 100. Compreender, vou repetir para encerrar, não significa apenas entender no plano mental, mas assimilar e colocar em prática. É fácil colocar em prática? Não. Tem que ter renúncia, tem que ter negação do nosso próprio eu. Às vezes colocar em prática, irmão, nos tira da zona de conforto. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que tudo que a princípio para nós pode ser um princípio de dor, depois para nós produz um eterno fruto. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Olha, pode ter certeza de que se você está deixando Deus trabalhar na sua vida, nada que está acontecendo na tua vida está fora do controle do Deus Todo-Poderoso. Você pode não entender o que está acontecendo agora, mas a Bíblia fala e ela não pode mentir: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode não entender agora, mas Deus está no controle da tua história, e Deus está no controle. Não, só para você despertar esse irmão, diga assim para ele: Deus está no controle da tua história. Fala aí para ele. Oh, glória. Oh, aleluia. Tudo que Deus faz é bom, irmão. Tudo. Eu já contei aqui uma história de um rapaz, de um rei, que ele costumava, no seu momento de hobby, caçar com seus amigos. E o que acontece? Um dia ele vai caçar, e quando ele atira, o tiro sai pela culatra.
ele perde o dedo que atira na espingarda. O conselheiro dele, que tinha ficado no palácio, quando ele chegou, e esse conselheiro era cristão, dizia para o rei: rei, todo conselho que ele pedia, ele dizia para o rei: tudo que Deus faz é bom. O rei chega faltando o dedo, vai questionar com seu sábio: olha aí, o que aconteceu comigo? Perdi o dedo do gatilho. E o sábio disse: tudo que Deus faz é bom. E o rei mandou prender ele, furioso. Ficou bom. O rei ficou bom e foi caçar de novo. Viu um animal raro. O animal entrou na floresta, o rei entrou atrás. Caiu numa tribo de índios canibais. Os índios guardaram para comer todos no outro dia. Mas antes de comer, foram examinar cada um, porque eles não comiam ninguém que tinha defeito. Quando eles estão examinando um por um, quando chega no rei e vê que está faltando um dedo, não podem comer, porque na cultura deles não podia comer nada que tem defeito. Mandou o rei embora. O rei chegou apressado e com toda a pressa mandou soltar o sábio. Pediu perdão e disse: por favor, me perdoe, você tinha razão, tudo que Deus faz é bom. Contou a história. O sábio disse: não, meu rei, tudo que Deus faz é bom. Eu não tenho nenhum defeito. Se eu não tivesse preso, eles tinham me comido. Você pode não entender agora o trabalhar de Deus, meu irmão, mas se você compreender, colocar em prática, fique tranquilo, Deus está no controle da sua história. E por último, é o tema. Paulo vai dizer: para quê? Porque se nós conseguirmos subir esses degraus da oração de Paulo, nós vamos atingir o que ele está falando de profundidade. Porque ele vai dizer: e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude. A última coisa que Paulo pede na oração é que nós sejamos cheios da plenitude. Sabe por quê? Porque Deus tem aversão a tudo que é vazio. Vou repetir: Deus tem aversão a tudo que é vazio. Tem gente que é vazio de mente, vazio de alma e vazio de espírito. Frequenta a igreja, ele vem aos cultos, mas é sempre vazio. Deus tem aversão a tudo que é vazio. Quando Deus começou a criar a terra, por que Deus fez? Criou, porque ela era sem forma e vazia. Quando Deus criou Adão, qual foi a ordem de Deus? Enchei a terra e sujeitai-a. A Bíblia falando acerca das mulheres que foram estéreis na Bíblia, o salmista vai dizer: Deus é aquele que faz com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. Quando Jesus chegou na festa de casamento, ele disse: enchei as talhas de água. Deus tem aversão a tudo que é vazio. Só tem um momento na vida que o crente tem que estar vazio, que é, pastor, se esvaziar dele para ser cheio de Deus, se esvaziar dele para ser cheio da plenitude de Deus. Cansado, irmão, de ver crente dizendo que é crente, de mente vazia, comportamento vazio, vida vazia. Deus tem aversão a tudo que é vazio. Se você quiser a plenitude de Deus, você precisa deixar Deus encher você nesta noite. Vem para o culto para criticar, para falar mal, para dar risada, para zombar. Crente vazio. Deus tem aversão a tudo que é vazio. A Bíblia Sagrada vai dizer em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. 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 Do manarabacatou que é farabassúria. Ele está dizendo: enchei-vos.
enchei-vos, enchei-vos, e não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deus deseja que eu e você experimentemos a plenitude, a plenitude, a plenitude, a plenitude de Deus. Deus tem aversão a tudo que é vazio. Você pode ter chegado aqui nesta noite passando a maior luta do que qualquer crente que está aqui. Você pode ter chegado aqui esta noite com uma enfermidade no corpo. Você pode ter chegado aqui esta noite com uma crise financeira, mas isso não te impede de ser cheio, de ter plenitude de Deus. Não te impede de ser cheio. Fica de pé comigo nesta noite. Eu vou dizer algo aqui. Deixa meu microfone do jeito que está. Os meninos estavam até me imitando lá, mas não tem jeito, fica mexendo. Os meninos estavam me imitando lá na escola bíblica. Deixa meu microfone. Não mexe não, meu filho, no meu microfone. Deixa do jeito que está. Por favor. Isso que seja, nunca mais eu falei isso, que seja permanente. Veja bem. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Está na hora de acabar o tempo de você vir e voltar do jeito que sempre chega. Hoje é o dia que Deus está te oferecendo para você mudar de atitude. Hoje é o dia que Deus está te oferecendo para você nunca mais vir para a igreja. Porque é claro, irmão, eu não sou sensacionalista. Eu sei que tem tempo na vida que a gente está passando uma provação tão grande. Eu já cheguei na igreja assim. Você não consegue dar um glória a Deus, você não consegue dar aleluia. Às vezes até nós pregadores falamos daqui de cima, parece que está morto. Não, é porque ninguém sabe do tamanho da prova que você está passando. Mas isso não significa que você está negando a Deus. Não é para esse que eu estou dizendo, é para aqueles que vêm e voltam do jeito que vêm, sem ter relacionamento, intimidade, profundidade com Deus. Está na hora de você mudar seu comportamento, parar de viver cumprindo uma obrigação religiosa. Eu ia pregar outra mensagem, ia pregar outra mensagem, mas Deus disse: não, essa é a mensagem. Fala para o meu povo que eles tenha poder no homem interior. Fala para o meu povo que eles estejam arraigados, alicerçados. Fala para eles que eu quero ter prazer em habitar no coração deles. Fala para eles que eles precisam compreender, porque se não compreender não produz a 30, a 60 e a 100. Precisa compreender, por quê? Porque se eles compreender, porque se eles tiverem fundamentado, se eles estiverem cheios de poder no homem interior, eles vão ver a minha profundidade, eles vão conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade que excede. Sabe por que é que tem crente, irmão, que passa por prova, luta. Crente como Jó, que o diabo olha, as pessoas olham, o mundo olha e diz: vai morrer, vai negar, vai desistir. Agora ele blasfema, agora ele larga, agora ele deixa a igreja, agora ele sai. Mas aí quando ele olha para o lado, que olha para lá, aí vê o crente de pé de novo. Por que, pastor? Porque esse tipo de crente tem raiz. Esse tipo de crente tem profundidade. Oh, glória! A mulher de Jó disse: homem, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele responde: ainda que ele me mate, ainda que ele me mate, nele eu
glória. Jodamarabarra sorres. Oh glória. Homem, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele diz: eu sei que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Oh glória. O Espírito de Deus está me dizendo aqui. Vocês me conhecem, eu não sou sensacionalista, mas ele está dizendo: vai mudar o cativeiro de gente aqui nesta noite. Você suportou o processo, você aguentou o processo, você viveu o processo. Deus está dizendo para você: vou mudar você de fase. Aleluia. Vai te tirar desta dimensão e te colocar noutra. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Porque você provou para Deus que você não serve a Deus por aquilo que Ele te dá, mas por aquilo que Ele é. E por isso Ele está vindo ao teu encontro nesta noite. Eu quero orar por você. Vou esperar você sair do seu lugar. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Eu vou pedir os obreiros que desçam aqui para ministrar sobre o povo. Se alguém quiser ser ungido com óleo, é só procurar o obreiro. Fale para ele, ele vai pegar o óleo e vai te ungir. Oh glória. Oh aleluia.
Espírito e desce como fogo, como foi em Pentecoste. Vem encher de novo, enche de novo, enche de novo, Jesus. Oh, vem, vem, enche de novo, Jesus, enche de novo, enche de novo. Oh, vem, vem, enche de novo. Oh, glória a Deus. O mínimo que Deus espera de você é que você produza pelo menos 30. Mas o que menos produz naquele que compreende é 30. Oh glória, oh glória, oh bendito seja o nome soberano do Senhor. Oh bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Deus está falando comigo, está dizendo-me que o Espírito de Deus está visitando o ventre espiritual de alguém aqui esta noite. Oh, Jesus, você vai ver o que você ainda vai gerar, visto que Deus está colocando em você, no teu interior, no teu homem interior, revestindo você de graça, de poder, de autoridade. Oh, aleluia. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Oh, Jesus. Há pessoas que o processo é mais rápido e instantâneo. Há pessoas que o processo é mais longo e mais devagar. Mas está no processo. Está no processo, Pai. A nossa oração é que ninguém se perca no processo nesta noite. Oh glória, oh glória a Deus. Que nenhum se perca no processo. Como Jesus orou: Pai, aquele que me destes, não quero que nenhum deles se perca, Pai. Oh glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, te apresentamos cada vida que aqui está, neste santuário, no teu altar, que creu, que recebeu a palavra, que entendeu, Pai. Sustenta pela mão, guarda, protege, livra, prepara, capacita, renova, fundamenta, dá capacidade de compreender e põe em prática para viver a tua profundidade, para viver a profundidade de Deus. Sim, papai, nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória.